Dizer nós, latino-americanos, não é falar de uma natureza pronta nem de uma identidade que já nasceu feita. É, na verdade, a construção de um sentido comum. Somos uma comunidade que tem muito mais motivos materiais para caminhar unida do que separada. Definimos essa união como um desejo-necessidade. É um sentimento cantado em verso e prosa por quem lutou pela nossa libertação, primeiro contra o domínio colonial e depois contra as investidas do imperialismo. Um desejo que nasce das histórias, dos encontros, dos reconhecimentos entre pares. Uma necessidade material e pragmática de defesa dos nossos bens comuns, nossos povos, nossa soberania. Esse nós não é uma massa uniforme sem conflitos. Pelo contrário, ele nasce de povos diferentes, com trajetórias próprias, mas que compartilham experiências históricas muito parecidas. Uma dessas experiências seria o processo colonizador brutal, que dizimou populações inteiras e escravizou povos originários e trazidos de África, fundando uma lógica de racialização que nos marca até hoje. Essa lógica, caracterizada sobretudo pela subtração do Estatuto de Humanidade desses povos, conferia ao colonizador, aos chamados senhores de escravos, o poder de vida e de morte sobre eles. Era gente tornada coisa, tornada mercadoria que literalmente se compra e se vende. A segunda experiência se refere ao desenvolvimento de elites econômicas locais, subservientes às nações capitalistas centrais. Isso engendrou o capitalismo dependente, marcado pelo fraco investimento em educação e tecnologia, superexploração de trabalhadores e trabalhadoras, alta concentração de renda, subordinação econômica e pela priorização da exportação de commodities, secundarizando o fortalecimento da indústria. Por último, e não menos importante, temos a constante interferência externa, sobretudo estadunidense, atuando nos nossos países política, econômica e militarmente para garantir a sua zona de influência e não permitir que deixemos de ser fazenda, a mina ou poço de petróleo que abastece aquele país. Isso sem falar dos nossos corpos explorados, precarizados e uberizados, corpos mercadoria. Vale lembrar, o tráfico de pessoas e o tráfico escravo foram fundamentais para o nascimento do capitalismo. A riqueza acumulada na Europa e nos Estados Unidos não existiria sem a exploração violenta das colônias. A grandeza econômica das nações capitalistas centrais é um fenômeno que não se explica sem a violência e o genocídio cometido contra os países invadidos e empobrecidos no sul global. Um fenômeno que não se explica pela força de vontade ou pelo esforço honesto. Portanto, esse desejo e necessidade de integração latino-americana e caribenha se alinha da percepção de que nossas histórias são marcadas por processos semelhantes de exploração e imposição econômica, mas também, simultaneamente, pelo que partilhamos desde nossas formas de nos organizar a vida coletiva, resistir e nos afirmar. Não se trata de apagar diferenças, mas de criar pontes entre experiências diversas que reconhecem a necessidade de criar um campo estratégico de transformação social, de afirmação de soberania e de capacidade coletiva de defesa contra ameaças imperialistas, como as protagonizadas há muito tempo pelos Yankees. Integração não significa que todos devem ser iguais. Significa nos articularmos como um bloco diante de desafios comuns, protegendo nossa autonomia enquanto nações livres e soberanas. Portanto, o sentimento de pertencer a esse continente não vem de uma ancestralidade única ou algo natural. Ela é uma escolha política, baseada na nossa realidade compartilhada. Se reconhecer latino-americano exige olhar para trás. É um trabalho de memória para enxergar trajetórias entrelaçadas pela dor da escravidão e da exploração, mas também pela força da nossa cultura. Essa coletividade também está ligada ao presente. Precisamos estar atentos às forças internacionais e ao avanço do imperialismo hoje. Nossa união é a resposta necessária para o tempo que vivemos. Não há saída isolada para os nossos países. A integração não pode ser apenas cultural ou de infraestrutura. Ela precisa ser política e até mesmo de defesa mútua entre as nossas nações. Portanto, esse nós é uma necessidade histórica. Integrar para existir com autonomia. Isolados, seremos sempre vulneráveis. Articulados, somos uma potência, capaz de criar nossas próprias alternativas e ditar o nosso próprio futuro. Se você está gostando da nossa série de vídeos, então não esqueça de nos acompanhar nos próximos episódios. Espero lá, companheiro!